Louvado seja o Senhor, né? Mais um aperfeiçoamento de comportores. Eu creio que Deus, nessa manhã, Ele quer falar fortemente com cada um de nós. Creio que o Senhor quer falar e nos ensinar a depender dEle e também viver no mesmo espírito, né, irmãos? Muitas vezes nós não vivemos no mesmo espírito. Deus fala, o apóstolo tem nos falado e às vezes a gente não consegue entender o falar do apóstolo. Então, nessa manhã, eu creio que o Senhor quer falar conosco mais um pouco a questão de nós servirmos em equipe e também sermos unânimes. Quando Deus começou a falar da comportagem dinâmica, eu ganhei muito, e um ponto muito positivo da comportagem dinâmica é o mesmo espírito. É eu viver realmente essa equipe, ter o mesmo espírito. E muitas vezes, por que as equipes não conseguem caminhar rápido? Porque nós não temos o mesmo espírito do profeta, do apóstolo que está à nossa frente. Precisamos ter o mesmo espírito, que aí nós caminhamos, não segundo o que pensamos ou o que achamos, mas caminhamos debaixo de uma orientação, debaixo de uma direção, debaixo da direção da palavra profética. Que a palavra profética dá um norte para nós, não é isso? E o apóstolo tem nos mostrado muito claro essa palavra. Palavra que não é uma palavra para uma pessoa individual, mas é uma palavra que dá para nós direção. Se nós observarmos toda a Bíblia, pegar cada item como Deus falou com Moisés, lembram ali Moisés, dificuldade de Moisés, muitas pessoas para cuidar, Números capítulo 11, se a gente lembrar bem claro ali, vocês vão ver que ali, o que o Senhor falou com Moisés? Vamos ler versículo, né? Melhor, né? Senhor Jesus. Vamos ler, aleluia, Números capítulo 11. Porque o ponto, irmãos, é nós termos o mesmo espírito. O ponto é caminharmos de acordo com a palavra profética. Porque a comportagem, eu creio que Deus quer fluir muito por meio dos comportores. Deus quer avançar muito, mas Ele depende de cada um de vocês. Depende da minha disposição, da minha simplicidade e da minha dependência do Senhor. Números capítulo 11, versículo 16 e 17. Aqui se a gente lê o que antecede, Moisés reclamou com Deus, né, falou, olha, acaso eu sou mãe desse povo, eu que gerei esse povo? Mas Deus só falou com ele no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe seres ancião e superintendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não os leves sozinho. Então, bem claro para nós, né, irmãos? O Senhor, olha bem, poderia ter falado que não, eu vou dar realmente para todos eles caminhar, não é isso? Não, todos eles vou dar espírito e eles vão caminhar. O Senhor falou, não, eu vou tirar do espírito que eu te dei e vou colocar sobre eles. Quando é uma equipe, como que essa equipe funciona da comportagem dinâmica, irmãos? O Senhor tirou e realmente aquela equipe precisa de andar unânimes, não é isso? Na mesma pisada, no mesmo espírito. Aí essa equipe tem sucesso, não é assim? Se a gente olhar dentro do que o apóstolo tem nos falado, ele mostrou para nós que é possível os comportores caminhar com uma linha de uma boa distribuição, não é isso? Ali ele fala ali em 20 kits e 10 alimentos diários. Às vezes para muitos de vocês, quando ouve isso, fala assim, não, mas é difícil. É difícil. Não é assim, irmãos? É difícil. Carga é pesada. Foi o que Moisés falou com Deus, não foi isso? Mas aí o Senhor falou, olha, um só não consegue, mas uma equipe com 5 pessoas, sim. Então eu vou pegar do Espírito e vou distribuir sobre eles. E vocês vão ter o mesmo falar, o mesmo agir. Eu creio que é isso que o Senhor espera, irmãos, de cada um de vocês.
esse mesmo Espírito, a oração realmente suas, uma oração unânimes. Cada vez que formos, eu creio que pela manhã, né, preparar a equipe, preparar para sair, precisamos de estar nesse mesmo Espírito. Palavra profética, ela dá direção para nós. E eu creio que a direção foi dada. Foi dada ou não foi dada? A direção foi dada a vocês, dada a cada um de nós. Nós como os cooperadores e vocês como comportores. Então, se o Senhor falou que é possível, irmãos, o que nós precisamos agora? Usar o Espírito. A importância de usar o Espírito. E um outro ponto que eu quero também compartilhar aqui nesse início. O Senhor nos chamou, não chamou para a comportagem? Somos chamados. Agora, o que eu preciso de fazer a cada manhã? Eu fui chamado para servir o Senhor na comportagem. Agora, um item interessante. Eu tenho perguntado para o Senhor a cada manhã, Senhor, só tem aceitado a minha pessoa? É interessante, não é? Porque eu dependo do Senhor para vou usar Espírito, mas a cada manhã, o Senhor precisa aceitar a minha pessoa, irmãos, a minha oferta, né? Eu não estou ofertando para servir o Senhor, para a comportagem. Então, a minha pessoa também precisa estar adequada diante do Senhor. Se a minha pessoa estiver adequada, eu não vou ter dúvida durante o meu dia na comportagem. Eu vou ter uma comportagem sem incredulidade. Uma comportagem muito clara e uma comportagem em equipe. Porque aí eu estou claro diante do Senhor, não é isso? Senhor Jesus? Então nós precisamos ter essa clareza diante do Senhor. Então a palavra profética nos dá direção, como eu já falei aqui. Essa direção já foi dada. Então agora o pontapé já começou. Agora nós precisamos de aprender a dependência do Senhor. Equipe, andar em equipe. E a palavra continuar na direção para vocês. Amém? Senhor Jesus. Moisés, quando ele falou que não podia levar a carga do povo sozinho. E eu creio que para vocês, antigamente, muitos de vocês tinham essa dificuldade. Não é isso? Sozinho, nas ruas não é fácil. Mas, aí o Senhor falou, opa, então vou dar equipe para eles, né? Já falei um pouco, né? E o Senhor deu equipe. E eu creio, irmãos, que dentro do que Deus deu, é possível para todos nós prepararmos equipe. Eu creio que é possível. A comissão foi dada, irmãos, quantas pessoas que Deus deu para vocês e a responsabilidade de levar a palavra profética até essas pessoas. Não é pouca gente. Belo Horizonte tem aqui umas quantos mil, 2 milhões de pessoas. As cidades ao redor, 600 mil, 400 mil pessoas. Deus deu comissão para vocês. Não é isso? De levar a palavra profética até essas casas. Por meio do livro, não é isso? Aí nós falamos de gerar filho varão, preparar deserto, como preparar? Levando a palavra profética até as casas. Mas nós vamos de ter o mesmo Espírito. Aí é possível, não é? Se tiver o mesmo Espírito, irmãos, do apóstolo, é possível essa palavra entrar nas casas. Só que tem que ter o mesmo Espírito. Nós oramos ler um versículo em 2 Coríntios. O que fala lá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Ali Paulo deixa claro. Vamos ler lá. Vamos voltar lá. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Agora olha o final do versículo, irmãos. Acaso não temos andado no mesmo Espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Isso se nós vamos tocar nessa manhã, irmãos. Olha bem, o mesmo Espírito e mesmas pisadas. Então vocês, 30 comportores, mais as equipes, mais alguns irmãos que o Senhor deu, precisam de estar no mesmo Espírito do que o apóstolo que está à nossa frente. Outro item, caminhar nas mesmas pisadas. Essa questão da unanimidade é interessante porque se eu quero ter sucesso, eu preciso de ser um povo que caminha com a mesma visão. Não é isso? Então é possível. Senhor Jesus, então nós precisamos de andar no mesmo Espírito e nas mesmas pisadas. O que temos feito no nosso dia a dia, na comportagem dinâmica. Então eu creio que é possível que a pisada
Se foi lançado algo por boca do apóstolo, eu creio que é possível para todos nós. Eu creio que é possível. Não é isso? Eu creio que é possível. Então nós precisamos de ter essa clareza. Mesmo vocês jovens, precisam de crer que é possível, irmãos. Esse aperfeiçoamento a cada 2 meses. A palavra vem para encorajar vocês. Amém? Então eu creio que é possível, né? Caminhar na mesma pisada. Ó Senhor Jesus. E o Evangelho, irmãos. E interessante que dentro desse encargo de andar na mesma pisada, lembram de Paulo? Vamos ler um versículo. Vamos ler Atos capítulo 18. Atos 18, versículos 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então quero dar uma encorajada em vocês nessa manhã. Comportagem, irmãos, é exatamente isso. Fala e não te cales. Às vezes, irmãos, o inimigo coloca na nossa mente e fala assim: opa, você não consegue. Você não consegue. Mas aí o Senhor nessa manhã vai falar com você como? Hein? Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ora com as pessoas na rua. Não é isso? Ora com as pessoas. O mesmo Espírito. Fala e não te cales. Sabe por quê, irmãos? Porquanto eu estou contigo. Olha, irmãos, a promessa de Deus. É promessa de Deus, irmãos, isso? Portanto, eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então fala e não te cales. Isso é ter o mesmo Espírito, irmãos. O mesmo Espírito do apóstolo, que está nos encorajando. Então, fala e não te cales, porquanto estou contigo. Se vocês observar na Bíblia, toda hora que o Senhor fala de pessoas, de pregar evangelho, de alcançar pessoas, tem uma promessa. Vocês observaram isso já? Tem uma promessa para nós, irmãos. O Senhor falou que estaria conosco. E eu creio que o Senhor está com cada um daqueles que faz a obra do Senhor. Amém? Se a gente pegar lá em Mateus 28, vocês vão ver exatamente isso. Mateus 28, versículo 20. Senhor Jesus. Mateus 28, versículo 20. Senhor Jesus. Aqui, olha. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é promessa de Deus, irmãos. É promessa de Deus para cada um de nós. Ele prometeu que Ele estaria conosco. Então eu preciso de estar no mesmo Espírito. Porque se eu não estiver, irmão, se eu não exercitar o meu Espírito, eu vou estar na carne. E na carne eu não posso agradar a Deus. Eu vou poder agradar a Deus no Espírito. Então, e Ele prometeu que estaria convosco. Então Ele falou que Ele estaria. Fala e não te cales, que estou convosco. Agora aqui Ele falou para nós também que Ele estaria convosco até a consumação do século. Até o fim. Até o fim. Então a cada dia que você acorda pela manhã, você pode ter certeza. Se estiver na presença do Senhor, o Senhor está com você. E você vai sair na presença do Senhor. E ali o Senhor vai poder fazer realmente de acordo com o que Ele quer durante aquele dia. Eu quero hoje alcançar mais 10, mais 15. O Senhor vai alcançar por meio de você. Alcançar que eu falo é as pessoas ser salvas mesmo, por meio de uma oração na rua. Não é isso? E aí o Senhor também vai levar as nossas distribuições ser boas, muita semente na mão das pessoas. Que não é o desejo dele? Ele não falou que ele estaria conosco? Ele falou que ele estaria, não eu que estou falando que ele estaria. Ele falou, eu estou convosco até o fim, até a consumação. Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, irmãos. É só nós precisamos de ter o mesmo Espírito.
Isso está claro para nós nessa manhã. Não adianta, irmãos, ter um grupo de colportores. Vou falar para vocês bem claro. Um grupo de colportores que não consegue ver a mesma coisa. Entenderam, irmãos? Eu sou um colportor, preciso ver o mesmo que o Gessé vê, o mesmo que o irmão vê, o mesmo Espírito, não é isso? Não é isso, irmãos? Agora, se eu sou uma pessoa que fala assim, não, eu ainda não consegui ver colportagem dinâmica. Eu não consegui, já passou, já tem 6 meses, mas eu não consigo ver esse negócio de orar com as pessoas na rua e também distribuir rápido. Eu quero na minha colportagem antiga. Não estou falando que é proibido fazer uma colportagem na linha convencional, não é proibido. Mas se o Senhor falou pela boca do apóstolo que é possível, eu creio ou eu não creio que é possível? E eu preciso de crer, não é isso, irmãos? Então isso é ter o mesmo Espírito, irmãos. Porque senão eu vou ficar na mente pensando o tempo inteiro. Aí eu vou usar a carne, eu vou usar a mente. E na mente traz morte para nós. Então eu preciso de aprender a usar o Espírito, ter o mesmo Espírito, né? Ó Senhor Jesus, ter o mesmo Espírito. Eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. E o segundo ponto que eu quero falar, que Deus escolheu cada um de vocês. A palavra diz que Ele chamou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ali Paulo fala que ele era chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, não é? Você foi um chamado e é esse enviado, não é isso? Você é um chamado e é um enviado para ser apóstolo, para depois você poder fazer para Deus. Não é isso? Primeiro eu sou chamado para ser. Aí sim, depois eu vou fazer. Então não é eu fazer primeiro para depois ser chamado. E vocês já são chamados. Então chamados, nós temos clareza que apóstolo é um enviado. Não temos clareza disso? Apóstolo é enviado. Então para poder, chamados, para ser apóstolo, para poder fazer para Deus. Não é o contrário, né? Fazer primeiro para ser chamado. Não, eu sou um chamado. Eu sou um chamado de Deus. Lembra do chamamento de Paulo? Atos capítulo 9, versículo... Vamos ler 15? Atos 9, 15. Senhor Jesus. Atos 9, 15 fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha nessa manhã, toca nisso. Você e eu, vocês, cada um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante as pessoas. Não é isso que nós fazemos nas ruas? Oro com as pessoas, eles invocam o nome de Jesus, eu vendo o livro para ele e ele sai ali feliz. Alegre? Alegre? Não é isso, irmãos? Alegre. Não é alegre? Porque vocês foram escolhidos por Deus, irmãos. Deus escolheu a cada um de vocês. Ser um colportor é ser um escolhido. Fala nesse momento, ser um colportor é ser um escolhido por Deus. É ser um escolhido, irmãos, para levar o nome do Senhor perante gentios e reis, perante ricos, perante pobres. Não é isso? Isso é ser um colportor, irmãos. Escolhido para levar a palavra de Deus. Entrar nas casas, não é? Um chamamento de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus chamou a cada um de vocês. E mais, irmãos, e mais. Um outro ponto que vocês precisam aprender. Conhecer quem é o seu Deus. Conhecer quem é o seu Deus. Eu preciso de aprender a conhecer quem é Deus. Nós a cada dia de aprender a entrar na presença do Senhor, quem é o meu Deus? Senhor Jesus. Saber que Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, a cada dia. Não é isso? Às vezes um dia o Senhor quer me dar uma experiência, fala, eu vou dar uma experiência para Ele hoje, uma experiência ruim para Ele hoje. Eu tenho que saber que Deus não dá essa experiência, irmãos. Para mim poder, no próximo dia, eu arrepender e tratar com o meu coração. Não é isso? Então, nós vamos conhecer a Deus. Vamos ler um versículo, vamos ler Daniel. Daniel,
Senhor Jesus, Daniel 11. Lê um versículo de Daniel 11 aqui. Daniel 11, versículo 32. Olha aqui. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora presta atenção no resto do versículo. B. Mas o povo que me conhece, seu Deus, se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Comportores que conhecem o seu Deus se tornará forte e ativos, irmãos. Cheios do Senhor. Forte e ativo. Não tem fraqueza, não tem tristeza, não é isso? Toda manhã eles estão motivados, estão alegres, porque conhece o seu Deus. Não é isso? O comportor conhece o seu Deus, irmãos. Ele não tem dia ruim para ele. Todos os dias é alegre. Mesmo com dias de derrota, ainda estamos alegres. Sabe por quê, irmãos? Um dia está triste, o outro dia é muito mais. O Senhor quer fazer conosco. Amém? Então nós vamos ser pessoas, realmente, ser esse chamado, ter clareza que é escolhido, nunca desanimar, não olhar para situações, mas sempre saber, eu conheço quem eu estou servindo. Eu conheço o meu Deus. O meu Deus é Deus de vitória, é Deus que cuida de mim. Não é isso, Senhor Jesus? Então nós fomos escolhidos e nós conhecemos o nosso Deus. Conhecer a Deus é muito importante. Porque às vezes, para muitos, irmãos, fala assim, mas o inimigo tem feito coisas na minha vida. Se o inimigo faz, é porque Deus permite. Lembram de Jó? O inimigo podia tocar em Jó sem Deus permitir? Não pode, irmãos. Então nós temos que ter clareza, eu preciso conhecer o meu Deus, para mim me tornar um povo, os comportores fortes e ativos, comportores que realmente têm disposição, comportores que não têm desânimo, né? São chamados, estão aqui hoje, amanhã já saem para cidades e já correm. Amém? Senhor Jesus. Então, conhecer a Deus. O outro ponto que eu quero falar, irmãos, renovar. Precisamos ser pessoas renovadas, né? Vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Um povo que seja renovado. Às vezes falta renovação em nós. Muitas vezes nós ficamos velhos por pequenas coisas. Eu lembro que o Douglas, ele falou uma vez, nós estávamos tendo uma comunhão, ele falou, qual que é o segredo da comportagem dinâmica? Não tem segredo, não é isso? Aí ele falou outra coisa, ele falou assim, mas tem algo interessante. Se um comportor fica um dia sem fazer comportagem dinâmica, ele envelhece. Ele falou isso conosco. Aí eu falei, gente, interessante, né? E é assim mesmo, quando você está no pique, você continua e não para. Você quer fazer comportagem dinâmica sábado de noite, domingo de manhã, você vai num restaurante comer, você quer fazer comportagem dinâmica, você quer fazer o tempo inteiro. Não é isso? Então o comportor precisa ser um comportor renovado. Precisa de usar espírito, precisa de conhecer a Deus e também precisa ter renovação. Olha lá. Capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Então, comportor são renovados todo dia. Todo dia tem que ter renovação. Todo dia depende do Senhor. Todo dia vai à presença de Deus. Todo dia, irmãos, toda manhã, o comportor precisa ser renovado. Agora você fala assim, mas espera aí, como que eu vou renovar? Como que eu vou renovar? Irmãos, Jeremias, capítulo 29, fala que eu preciso de invocar. Invocar. Tão simples, não é, irmãos? Invocar. Eu quero renovar, eu preciso de invocar. Não é? Jeremias fala que eu invoco, aí eu passo a orar
e Deus ouve também a minha oração. Simples assim, então eu estou renovando. Mas às vezes eu quero renovar, agora tem que fazer um milagre, né? Para renovar tem que acontecer um monte de coisa. Não, irmãos. Eu só preciso de invocar. Não é? Vamos ler, né? Vamos ler Jeremias. É bom a gente ler, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler lá Jeremias. Jeremias 29. Ó Senhor Jesus. Jeremias 29, versículo 12 fala assim: então me invocareis. Então me invocareis. Então qual que é o primeiro ponto, irmãos? Invocar, irmãos. Eu tenho que invocar meia hora, 1 hora. Invocar para me renovar. Invocar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É simples assim. Isso é um comportor que renova a cada manhã, irmãos. Isso é um irmão que renova a cada manhã. Realmente invoca o nome do Senhor, passa a orar ao Senhor, e o Senhor ouve a nossa oração. Aí o Senhor ouve a nossa oração a cada manhã. Aí eu tenho direção e eu vou sair para a rua. Aí eu vou sair para a rua. Hoje a minha meta vai aumentar. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo. Porque Deus ouviu a minha voz. Não é isso? Invoca, ora e Deus ouve. Aí Deus ouve. E olha o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, para me achar, eu tenho que estar com o meu coração puro, irmãos. Para Deus aceitar a minha comportagem. Tem uma comportagem realmente aceita por Deus. Onde Deus fala, onde Deus dá direção. Realmente uma comportagem cheia de Cristo. Onde a palavra entra e alcança as pessoas lá nos lares deles. Que é o desejo de Deus, não é esse? Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu invoco, eu realmente trato com meus pecados, com minha mente natural, os meus pensamentos da madrugada, aí eu já oro o Senhor, energizo, e aí eu saio, aí Deus vai ouvir o que eu pedi para Ele. Ó Senhor Jesus. E o versículo 14 falei assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É bem claro, não é? Serei achado de vós e vou mudar a sua sorte. Vou mudar a sua sorte. Se a sua comportagem até hoje não avançou, vai avançar muito, se você crer na palavra profética. Amém? Senhor Jesus. Então nós vamos ter uma comportagem, irmãos, renovada. Uma mente renovada, uma comportagem renovada. Nessa a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 2. O que Paulo pede para eles ali, que eles devem ter uma mente renovada. Sabe para que tem que ter uma mente renovada, irmãos? Vamos ler lá. Por que tem que ter uma mente renovada? Porque se a mente fica velha, irmãos, eu não vou conhecer a vontade de Deus. Não é isso? Olha lá. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma mente renovada, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mente tem que ser renovada, irmãos. Às vezes a mente está colocada no lugar errado. Às vezes a mente foi colocada na carne muito tempo. E uma mente colocada na carne é morte. Nós sabemos disso. Mas uma mente no espírito é vida e paz. E quem pode colocar sua mente no espírito? Só você mesmo. Por meio do invocar o nome do Senhor. Não é isso? Invocar para renovar, para encher de Cristo. Aí a mente vai para o espírito. Aí eu vou conhecer. Olha aqui. Transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Você, comportor, quer experimentar a vontade de Deus? Hein? Você quer experimentar a vontade de Deus?
Então precisa ter uma mente colocada no Espírito, irmãos. Aí eu vou experimentar uma mente renovada. Uma mente renovada. Não deixar a mente envelhecer, irmãos. A mente envelhece, entra uma coisinha na mente, entra duas, e muitas vezes nós envelhecemos. Aí a comportagem fica sem sabor. Fica difícil, não é isso? Falta de nós realmente colocarmos a mente no Espírito. Mente renovada a cada manhã. Eu creio que é o que o Senhor espera de todos os comportores. Ó Senhor Jesus! E é simples, como eu falei, né, irmãos? E quando uma pessoa tem a mente renovada, olha bem, o que ela vai fazer diante do Senhor? Que ela precisa de fazer constante. O que fala em Filipenses capítulo 2? Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha bem, irmãos, um comportor renovado, ele dobra diante do Senhor toda manhã. Toda manhã vai diante do Senhor, sabe por quê, irmãos? Ele dobra os joelhos, porque ele invoca o nome do Senhor. Aí ele dobra diante do Senhor e confessa diante do Senhor: Senhor, eu não tenho força em mim mesmo. E esse comportor, irmãos, ele é cheio de submissão, ele é cheio de obediência à vontade de Deus. Uma pessoa renovada, ela curva diante do Senhor. E ela é obediente à palavra, ela tem submissão a Deus, submissão à palavra de Deus, submissão a quem está à sua frente. Não é isso, irmãos? Às vezes tem agora eu vou falar das equipes. Às vezes tem um irmão, às vezes não, tem um irmão à frente da equipe. Tem uma irmã, tem um irmão à frente da equipe. Se essa equipe não usar espírito, não vai conseguir ser submissa a esse irmão que está servindo à frente deles. Vocês sabiam disso? Hein? Às vezes muitos de vocês, jovens, tem aí o irmão que está cuidando de vocês na equipe, aí vocês não falam assim: eu sou melhor do que esse irmão. Vocês lembram do princípio de Satanás? Lembram disso, irmãos? O princípio da rebelião, irmãos, se eu respondo o meu líder, eu já estou sendo insubmisso com ele. Não estou sendo obediente a ouvir o que ele tem falado comigo. Às vezes a equipe está ali, mas vários jovens acham que são dono do seu nariz. Aí esquece de dobrar o joelho, confessar quem ele é, ir diante do Senhor. Aí ele não é obediente. A desobediência, entrou o pecado, não foi isso? Lá em Eva, o que foi o pecado, o problema de Eva? Desobedeceu a palavra de Deus. Né? Saul. E daí por diante, irmãos. Então, uma equipe, se tem o mesmo espírito, não olhar para quem está à frente com disputa, aprender a dobrar diante do Senhor e falar: realmente o Senhor me chamou e eu vou ser obediente, que eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é um espírito de equipe, irmãos, ter o mesmo espírito. E se aquele líder estar bem, eu estou bem. Entenderam? É simples assim. É simples, mas eu tenho que aprender a ser obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então é por isso que eu tenho que aprender a usar espírito, irmãos, para me curvar, para me dobrar diante do Senhor. Mesmo que eu ache que eu estou certo. Eu estou certo. Mas eu preciso aprender: Senhor, mas o que o Senhor quer trabalhar em mim hoje? Porque eu quero continuar servindo o Senhor. Eu não quero desanimar. Eu quero continuar. Então eu quero ir até o fim. Eu não quero falar assim: eu vou ficar só uns dias na comportar dinâmica. Não. Eu quero ficar até a volta do Senhor. Eu quero ficar. Mas aí tem a necessidade de nós exercitarmos nosso espírito, irmãos. Porque eu vou falar com vocês. Eu sempre falei isso para comportores. Falo isso muito claro. Não sei, o irmão Dong sempre ajudou com isso quando ele estava aqui. E o Pedro continua ajudando. Um comportor, irmãos, a chance que ele tem do crescimento em vida, crescer agora, é muito grande. Olha, o dia seus é um dia de exercitar espírito. Não é isso? 12 horas, 13 horas, exercitando espírito nas ruas. Orando com pessoas, não é assim? Em Gleiciel, não é assim?
Hein? 12 horas. Quanto tempo você ficava na sua casa estando espírito? Às vezes 5 minutos durante um dia, né? Você ficavam. Mas hoje são 12 horas. Irmãos, olha, o Senhor voltar e encontrar esses jovens fazendo assim, fazendo comportagem. O que é isso, irmãos? Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então nós precisamos de ter essa clareza. Então, tem a necessidade, irmãos, de realmente tomar o Senhor como nosso modelo aqui. Filipenses capítulo 2, o Senhor precisa ser o nosso modelo, olha aí. Ele não exaltou, ele não foi, ele era Deus, irmãos. Ele era Deus. Mas ele não, ele simplesmente ficou ali na posição de submissão. É o que as equipes precisam fazer hoje, viu, irmãos? Cada equipe está na posição de submissão. Submeter e vamos obedecer. E ali nós vamos apressar mais a volta do Senhor. Isso é uma equipe renovada, irmãos. Um povo renovado, um povo cheio de Cristo, um povo com o coração puro, né? Uma comportagem realmente consistente. Uma comportagem consistente, né? É possível, não é? É possível a cada dia avançar mais. Senhor Jesus, dentro do nosso chamamento, irmãos, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 9, vamos ler lá. Nós fomos chamados, 1:9, fala assim, fiel é Deus, olha bem, irmãos, toca nisso, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados à comunhão. E Deus é fiel. Então nós precisamos de quê? Cada dia, como já falei aqui, usar o nosso espírito. Aprender, irmãos, a não ter vida de divisão. Lembra, um dos problemas que foi passado pela igreja em Corinto é que eles se dividiam. Por que eles dividiam, irmãos? Porque eles não tinham o mesmo espírito. Não é muita opinião. Olha, 1 Coríntios 1:10, se a gente pegar para frente, o que fala aqui? Olha, bem claro, né? 1:10. O Senhor falou que ele era fiel. Nos chamou a comunhão. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, não é isso? Então eu preciso de, a cada dia, se unir ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E também, antes de eu ler versículo 10, vamos ler Romanos, capítulo 8. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tem uma necessidade, irmãos, da gente aprender a ter mais tempo na presença de Deus, na presença do Senhor. Olha, capítulo 8, versículo 9 de Romanos, fala assim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é possível um cristão chamado, olha bem, sou um cristão, já recebi a vida de Deus, sou chamado, certo? Mas o versículo está falando para cristão aqui, não é isso? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas espera aí, isso aqui é para o incrédulo? Hein? Quando eu exercito o meu espírito, irmãos, eu tenho a presença de Deus. Agora, quando eu não exercito, eu tenho Ele em mim, mas eu não estou usando. Olha aqui, eu tenho Ele. Nessa hora que eu tenho o Senhor em mim, não estou usando, eu não sou dele, eu estou na mão de quem quiser me usar, não é isso? Eu não estou na mão de Deus. Então, a necessidade de exercitar o Espírito de habitar em nós. Habitar é diferente de dar um passeio. Não é isso? Visitar. É diferente. Deus habita ou Deus não habita? Ele precisa de habitar. E vocês lembram, no alimento diário passado, nosso Miguel falou sobre isso. O que era habitar e o que era ser um convidado na nossa casa. Mesmo às vezes um comportor, às vezes o Senhor é convidado na casa dele. Na casa dele como? O Senhor passa com ele uns 15 minutos durante o dia às vezes. Porque o resto ele ainda usa a mente. Entenderam, irmãos? Habitar é constante. Por exemplo, na minha casa eu habito. Na minha casa. Não é isso? Agora, se a Cecília for na minha casa, ela é uma visitante na minha casa. Ela vai ficar na minha casa, às vezes na sala ali e pronto. Mas na minha casa eu conheço tudo.
Isso é habitar, irmãos. O Senhor precisa de habitar em cada um de nós. Isso sabe para que isso, irmãos? Para nós não termos espírito divisivo rondando a nossa vida. Porque às vezes fala assim, mas eu não sou divisivo. Mas eu divido dos próprios comportores que estão do meu lado, irmãos. Eu me acho às vezes, principalmente quando a minha comportagem sobressai, eu acho que eu sou melhor do que os outros. Ao invés de eu ensinar os outros, eu acho que eu sou melhor. Os coríntios eram assim, não era? Eles discutiam no ágora, né? Isso que o Pedro estava nos mostrando várias vezes. Eles ficavam discutindo. Cada um, a opinião dele era melhor que a do outro. E às vezes, muitas vezes na comportagem acontece isso também. Eu me acho superior aos demais irmãos. Né? E isso é falta de usar o Espírito e ter o mesmo Espírito. Não é isso aqui? Vamos lá. Se eu não uso, irmãos, eu preciso de usar e ter o mesmo Espírito. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, só para a gente ler esse versículo de novo aqui. Nós vamos ter o mesmo Espírito, não é isso? O mesmo Espírito, é a mesma pisada. Então, com o comportor, nós vamos ter a mesma pisada para nós não termos divisão no nosso interior, irmãos. Não ficamos de espírito divisivo. Não podemos dividir. Os comportores é um grupo de pessoas que Deus chamou para servi-lo. Olha, para levar a palavra dele a cabo. Olha, 12, 18 de 2 Coríntios fala assim, vou ler só o final. Acaso não temos andado no mesmo Espírito? Não agimos, ou não seguimos nas mesmas pisadas? Então vamos ter o mesmo Espírito e as mesmas pisadas. Para nós não termos o que tinha aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Olha aqui. Versículo... Paulo rogou isso para não ter divisão, né? Mas olha o versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um ali, irmãos, escolhi alguém para poder buscar. Não, aquela, é que eu vou adorar aquele ali. Eu quero Paulo. Não, o outro eu quero Apolo. Então esse espírito, irmãos, não pode rondar no nosso meio. Não pode rondar. Não pode. Precisamos de ver os comportores. São comportores que Deus chamou. Deus chamou a cada um de vocês. Como Deus chamou a cada um de nós para cooperarmos com a obra dele aqui nessa terra. Então a mesma coisa somos nós. Se vocês usar o Espírito, vão ter o mesmo Espírito nosso. Entenderam, irmãos? Olha bem. Se vocês usar o Espírito, tem o mesmo Espírito nosso. A mesma visão e vamos avançar junto. A mesma direção, não vão ter divisão no nosso meio. E vamos apressar em muito a volta do Senhor. Amém? Então vamos ter o mesmo Espírito, né? Mesma pisada, vamos correr e vamos apressar a volta do Senhor. E o interessante, irmãos, eu gosto sempre de falar desse versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos falar dele aqui, não vamos lá falar dele. Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tudo, irmãos, nós temos uma comportagem vitoriosa. O Senhor já liberou para mim e para cada um de vocês. Olha aí. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3, fala assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha esses versículos, irmãos. O Senhor doou para mim e para cada um de vocês o que vocês precisam para ter uma comportagem realmente, uma comportagem volumosa, uma comportagem onde tem salvação, onde tem boa distribuição. O Senhor já doou tudo para vocês. Que mais vocês querem? Que mais? Que mais eu quero, irmãos? Olha aí, o Senhor doou tudo, não é? As quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis
coparticipando da natureza divina. Então, o que Deus espera na colportagem é exatamente isso. Um povo que exercita espírito, um povo que depende do Senhor, realmente os colportores cheios de Cristo e também cheios de frutos na mão. Né? Cheios de frutos. Muitas pessoas alcançadas, porque vocês têm realmente corrido, têm exercitado espírito. Eu creio que o Senhor está esperando e Ele quer avançar mais na colportagem. Uma colportagem realmente volumosa, né? Como eu falei aqui. Senhor Jesus. Então, a vida da igreja, uma colportagem diferenciada. Todos vocês. Né? Usando espírito, nós vamos avançar. Vamos, né, poder apressar mais a volta do Senhor. Não podemos ter preferência nem para um nem para outro, como eu falei aqui nessa manhã. Não ter preferência para colportor A, colportor B, mas usar o mesmo espírito. Usar o mesmo espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Se a gente pegar as palavras de Corinto, as dificuldades que a igreja de Corinto todas tinha, estava ligado à falta do exercício de espírito. Né, a falta de exercitar espírito, aí eles achavam que eles eram de um, era de outro, e eles não conseguiam ver o que Deus via. E não conseguiam ver a direção que Deus estava dando. Senhor Jesus, nós vamos ver como Deus tem visto e a direção da palavra profética. Eu creio que para realmente a nossa colportagem ter consistência, é o que eu busquei desde o início aqui. É ter o mesmo espírito. O outro ponto, uma renovação, uma mente renovada. O homem interior sempre renovado. Depender do Senhor em todas as coisas, irmãos. A cada manhã, encher do Espírito. E Deus vai cuidar de vocês. E a colportagem vai ser vitoriosa. Jesus é o Senhor. Vou parar aqui, amém? Senhor Jesus. Graças a Deus.